gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Fala galera, meu nome é Álvaro e hoje nós vamos ter uma aulinha de concordância verbal. Concordância verbal cai para você, ó, lindo, 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 você não vai errar nada. Então vamos começar aqui, vamos começar falando o que é concordância verbal. Vamos por aqui, galera, ó. Concordância verbal. Concordância verbal. A gente já começa aqui, ó, regra geral. Dá uma olhada aí, pessoal, tá? Concordância verbal é o seguinte, eu tenho que ficar esperto na regra geral. Eu vou por aqui, ó. Concordância verbal. Regra geral, mas é uma regra geral que cai... 4 alternativas. Cai nas 4 alternativas. Regra geral, mas é uma regra geral de sujeito simples. Sujeito simples. Álvaro, o que é sujeito simples? Galera, o que é sujeito simples? É aquele que só tem o núcleo. Falou em concordância verbal, a primeira coisa que você vai ver, o verbo, lógico, né? E você tem que saber o seguinte, ó, regra geral de sujeito simples é o seguinte, ó, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, não é com o sujeito, hein, galera? Com o núcleo do sujeito. Então essa é uma regra geral de sujeito simples. Então é o seguinte, ó, falou em concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então você vai ver o verbo, sério, galera? Você vai ver o verbo e você vai ver se ele concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra geral do sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Nós vamos fazer diferente. Eu vou pôr a frase na lousa e vocês vão me dizer se está certo ou se está errado. Nessa daí, eu não vou já escrevendo a frase certa, dando exemplinho, não. Tá? Vou pegar uma frase aqui, ó. Vem cá, galera. Uma frase você tem que saber essa aqui, ó. Vou pegar uma frase aqui. Ah, regra geral. Ó, que eu vou por aqui, galera, ó. O emprego, olha essa frase, ó. O emprego das várias técnicas. O emprego das várias técnicas mnemônicas. Olha essa frase, vocês vão me dizer se está certo ou não, falou? O emprego das várias técnicas mnemônicas ajudam os candidatos, ó, a memorizar melhor. Escrevi qualquer besteira aqui. Olha essa frase, galera. Aí tá lá. É uma alternativa. Assinar a alternativa correta no que se refere à concordância verbal. E aí você tem uma frase dessa. O que você vai olhar? Concordância verbal, né, galera? O que você vai olhar primeiro? O que você tem que olhar quando é concordância verbal? O verbo. Qual que é o verbo dessa parada aí? Aí você vai ter que fazer o seguinte, ó. Não é ajuda? O verbo ajudar é um verbo transitivo direto. Alguma coisa nessa frase ajuda alguém. Não é isso? Quem ajuda? Ajuda alguém. Você vai ter que achar o sujeito da parada. E eu vou perguntar para vocês, o que nessa frase ajuda os candidatos a memorizar melhor, galera? O emprego das áreas técnicas, não é isso? Tá certo essa frase? O que vocês acham? Não. Ué, mas por que não, né? Por que não? Exatamente. Por que não? Porque o verbo não concorda com o sujeito, ele concorda com o núcleo do sujeito. Uma coisa que vocês vão ver é essa, hein? Ó, olha o núcleo aqui, gente. O núcleo é emprego, se liga. Ó, o artiguinho, se tiver um artiguinho, te ajuda. Falou, galera? Porque artigo acompanha o núcleo do sujeito. Então veja, o que eles podem pôr para vocês? Eles colocam o núcleo no começo, eles põem um monte de palavras no plural, ó, vai vendo, várias técnicas mnemônicas, tá vendo? E me coloca o verbo no plural. Cuidado, hein, galera? Qual que é a regra geral? O verbo concorda com o núcleo. Então não são as várias técnicas que ajudam, é o emprego delas. Galera, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é a regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Eu só vou para frente se vocês me prometerem que estão entendendo isso aí. Então esse é um tipo de frase que eles colocam.
Estão comigo, galera? Agora eu vou fazer o diferente. Aqui está na ordem direta. Sujeito, verbo, objeto. Vamos inverter. Certo, pessoal? Vamos inverter. Vem cá. Eu vou escrever essa frase aqui, ó. Essa frase aqui, ó. Foi, vai vendo, pessoal. Foi investido. Foi investido. Olha essa frase, ó. Foi investido durante a construção do ginásio. Durante a construção do ginásio. Ó, foi investido durante a construção do ginásio alguns milhões de dólares. Concordância verbal, certo, galera? O que você vai ter que olhar mesmo? Os verbos. Então, cadê o verbo aí que você está vendo aí? O que você está vendo de verbo aí? Não, cadê o verbo? Cadê o verbo, galera? Foi, né? Foi investido. Aí você tem que alguma coisa nessa frase foi investida. Está escrito foi investido? Aí você vai ter que pensar. O que foi investido nessa frase, galera? Tá vendo? Alguns milhões de dólares é o sujeito. Certo, galera? Então, sujeito. Alguns milhões de dólares. Tá, mas qual que é o núcleo do sujeito? O que vocês acham? É dólares? Não pode ser dólares, hein? Cuidado. Porque tudo que vem preposicionado não pode ser núcleo. Então, o núcleo aqui, ó, milhões. Galera, milhões é um substantivo, hein? Não é numeral, hein? Certo, galera? A palavra milhão, é importante você saber isso também. A palavra milhão é um substantivo masculino. Não é numeral. Olha que louco isso, galera. Então, ó, milhões é o núcleo sujeito, certo, galera? Então, como é que eu faço aqui? Tá certo? O verbo concorda com o núcleo sujeito. Como é que eu arrumo isso aqui, então? Milhões foram. Tá vendo? Milhões foram. E foram o quê? Investidos. Certo, galera? O verbo concorda com o núcleo sujeito. Então, peraí. Primeiro eu vejo o quê? Sujeito, verbo e objeto. Ou seja, está na ordem direta. O que você pode ver lá ver também? Quando tiver a frase invertida. Tá vendo? A frase está invertida. Perceberam, galera? Alguns milhões de dólares foram investidos. Ou seja, o verbo concorda com o núcleo sujeito. Estão comigo? Estão tranquilo? Outra que vocês veem na provinha fácil pra caramba, você não vai errar nunca, essa aqui, ó. Mais de um candidato, ó. Mais de um candidato. Essa frase, ó. Mais de um candidato. Mais de um candidato. Você vai me dizer se está certo ou se está errado, falou, galera? Mais de um candidato conseguiu um bom resultado. Um bom resultado. Sabendo que é regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Regra geral. Aí você bate o olho nessa frase. Qual que é o verbo da parada, galera? Não é concordância verbal? O verbo é conseguir, certo? Alguém nessa frase conseguiu alguma coisa. Quem conseguiu alguma coisa aqui, galera? Mais de um candidato é o sujeito, certo? Vocês acham que está certo isso aí? O que vocês acham? Conseguiram? Ou conseguiu mesmo? Do jeito que tá aí? Não, só tô puxando, né? Só tô puxando. Presta atenção nessa, gente. Não, vai vendo. Ó que facinho. Esse mais D não faz diferença nenhuma na frase. Certo, gente? Vocês vão lembrar de mim, hein? Falou, galera? Tá vendo? Esse mais D não faz diferença nenhuma. Então, você tem um mais D lá, porque o núcleo do sujeito aqui... Aí, tá. O verbo não concorda com o núcleo do sujeito? Qual que é o núcleo do sujeito? E agora, mano? Candidato. Sacou, galera? Candidato é o núcleo do sujeito. E o verbo concorda com o? Então, peraí. Mais de um candidato é o sujeito, certo? Mas o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá certo. Certo, gente? O mais D não faz diferença nenhuma. Ah, mas o mais de um não são dois? Não necessariamente. Certo, galera? 1.1,1 já é mais de um. Sim ou não? Sempre que você vira um mais D, ignora. Agora, lógico, se fosse mais de 2, né? Aí, mais de 2 conseguia. Você promete? Estão entendendo isso aí, galera?
Vai ter um mais D lá. Ignora, mano. O mais D não faz diferença nenhuma. Porque o sujeito é mais de um candidato. Tá vendo? E o núcleo do sujeito é o quê? Candidato. É nóis? Serião? Outra. Vem cá. E essa aqui? Essa aqui, galera. Vem cá. E ainda nós estamos o quê? Na regra geral. Tá vendo? Regra geral, qual que é a regra geral? Ordem direta. Sujeito, verbo, objeto. Aí você vai olhar o verbo concorda com o núcleo do sujeito lá na casa do chapéu. Ordem inversa. O que é a ordem inversa? Começou pelo verbo, galera, desconfia. Certo? Começou pelo verbo, desconfia. Você tem que achar, foram investidos. Opa, peraí. Alguns milhões de dólares, milhões, foram investidos. Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mais de um candidato é o sujeito. Mas o verbo não concorda com o sujeito, ele concorda com o quê, galera? Com o núcleo do sujeito. Esse mais D não faz diferença nenhuma. Percebeu, galera? Sacou? Legal, né? Agora vem cá, essa aqui. Essa aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. É necessário, essa aqui também para errar uma beleza, se liga, galera. É necessário que se tome, vai vendo, pessoal, é necessário que se tome algumas providências. É necessário que se tome algumas providências. Olha essa frase, galera. Concordância verbal, certo? Será que essa frase está certa? Será que eu meteria um X aí? Se fosse assim, assinar a alternativa correta, que se refere à concordância verbal? Vai lá o quê? O verbo, né? Qual que é o primeiro verbo que vocês estão vendo aí? O é, beleza. Então, alguma coisa nessa frase é necessária, certo? Quando você fala assim, é necessário, aí você lembra, vocês têm que ver o seguinte, ó, esse que não é pronome relativo. Conjunção integrante. Então, é a mesma coisa falar, é necessário, quer dizer, isso, né? Então, o é tá certo, ó. Isso é necessário. Então, beleza? Eu tenho que olhar outro verbo. Qual que é outro verbo? Se tome. Tá vendo? Tome. Então, é necessário que se tome o quê? Essa aí todo mundo erra, hein, galera? Vocês não vão errar não, hein? Algumas providências é o sujeito. Se liga, galera. Então, é necessário que se tomem algumas providências, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, é necessário que se tomem algumas providências. É a mesma regra, é geral. Esse se que está aqui é uma partícula passivadora. Vocês até podem escrever, viu, galera? Quando eu falo é necessário que se tomem algumas providências, é a mesma coisa que falar é necessário que algumas providências sejam tomadas. Sacou, galera? Então é necessário que se tomem, que providências sejam tomadas. Então o verbo concorda com o núcleo do sujeito. É nóis? Então peraí, Álvaro, como é que chama esse C aqui? Como é que chama esse C, galera? Partícula passivadora, ó. Se tomem providências, providências sejam tomadas. Plural, beleza e tal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então vamos falar dessa partícula passivadora já. É nóis, galera. Regra geral ainda, certo? Então essa aqui é uma regra geral, ó. Isso aqui é uma regra geral de sujeito simples. Então isso aqui é regra geral de sujeito simples, hein, galera? Então de novo, ó. Você vai encontrar frases na ordem direta, sujeito, verbo, complemento e os cambal. Sujeito, verbo, complemento, certo, galera? E você vai ver o verbo e você vai ver que esse verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Você vai ver invertido, tá? Começou pelo verbo, você já, peraí, foram investidos, foi investido, alguma coisa foi investido. O que foi investido? Alguns milhões de dólares. Então, milhões foram investidos, porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Você vai ver também esse mais de um aí. Esse mais de um pronto, gente. Dá uma olhada. Mais de um conseguiram? Não. Então assim, ó, mais de um conseguiu. Sacou? Mas não é mais de um? Tá, mas esse mais de não faz diferença nenhuma. Qual que é o sujeito? Mais de um candidato. Mas qual que é a regra geral? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E você vai ver uma dessa. É necessário. Aqui, beleza, ó, não muda nada. Ó. Dá uma olhada, pessoal. Porque isso é necessário, beleza. Condição integrante, certo? Beleza. Então isso é necessário.
Você vai ver aqui, ó, é necessário que se tomem, porque é necessário que algumas providências sejam tomadas. E esse se é uma partícula passivadora, voz passiva. E quando é voz passiva, o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Legal, né? Isso é sujeito simples. Presta atenção agora na regra de geral. Regra geral também, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó. Regra geral, galera. Regra geral. Essa é regra geral ainda, hein? Só que essa regra geral agora, galera, não é de sujeito simples. É uma regra geral de sujeito composto. Sujeito composto. Dá uma olhada na regra, ó. Porque assim, sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ah, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com... Beleza. E quando é sujeito composto, mano? Vamos lá. Faz de entender, faz de esquecer. Você tem o sujeito composto antes do verbo. Vai ser fácil pra caramba. Antes do verbo. E você vai ter o sujeito composto after the verb. Vai vendo, hein? Então se liga na parada aqui, ó. Você tem o sujeito composto before the verb e você tem o sujeito composto after the verb. Tem diferença? Mínima, mas tem. Vou fazer uma frase aqui para vocês, ó. Primeiro eu vou fazer uma frase aqui. Sujeito composto antes do verbo. Vamos lá, hein? E aí depois eu ponho a regra para vocês. Ó. O uso e a destinação. Destinação. Olha essa frase, galera. O uso e a destinação correta evitaria que o lixo fosse jogado em aterros. Olha essa frase, hein, galera? Fosse jogado em aterros. Dá para entender, certo? Dá uma olhada aí, galera. O uso e a destinação correta evitaria que o lixo fosse jogado em aterros. Tá. É concordância verbal, certo, galera? Qual que é o verbo dessa parada? É o verbo evitar. Aí você vai olhar para o verbo evitar. Quem evita alguma coisa, certo, galera? O verbo evitar é um verbo transitivo direto, mesma coisa. E aí, ó, olha o que de novo? Esse que não é pronome relativo. Esse que é uma condição integrante. Então é assim, evitaria isso. Tá vendo? Ó? A destinação correta, o uso e a destinação correta, evitaria isso. Beleza. Né? Evitaria isso aí. Ó, condição integrante, ó. Isso, beleza, tal. O que nessa frase evitaria isso, galera? Eu tenho que achar o sujeito. O que nessa frase evitaria isso? O uso e a destinação correta. É o sujeito. Sim ou não? Simples ou composto? Sujeito composto. Vai vendo. Sujeito composto. Beleza. Ó. Por que sujeito composto? Porque tem dois núcleos, né? Qual que é o primeiro núcleo aqui, galera? Uso. Beleza. E destinação. Pronto. Sujeito composto. Será que tá certa essa frase, galera? O que vocês acham? Tá, né? Olha para mim. Olha para mim. Regra geral de sujeito composto. Sujeito composto antes do verbo. Verbo no plural. Sujeito composto antes do verbo? Verbo no plural. Sujeito composto? Verbo no plural. Não importa. Sujeito composto? Verbo no plural. Sujeito composto? Verbo no plural. Essa frase não está certa. Não, sujeito composto? O uso e a destinação correta evitaria? Sujeito composto, o que você tem que fazer, galera? Anota isso aí, mano. Sujeito composto é verbo no plural, hein? Não tem outra coisa, hein? É um sujeito composto antes do verbo, mano. Não tem outra... É uma única coisa. Sujeito composto, verbo no plural, hein? Ah, mas tá tudo no singular. Não interessa. Dois núcleos, sujeito composto. Sujeito composto é verbo no plural, hein?
A gente não pode errar uma dessa, hein? É nóis, galera? Tô entendendo essa parada? Agora vai ficar fácil você arrumar para mim, quer ver? Agora vai ficar fácil você arrumar para mim. Ó, agora você já tá ligado. Olha que eu vou por aqui, ó. A impunidade e a violência, a impunidade e a violência reina, ó, no país do carnaval. Agora ficou fácil, certo, gente? Nós estamos falando do quê? Concordância verbal. Qual que é o verbo? O verbo é reinar. Quem reina, reina. É um verbo intransitivo. Alguém reina. Quem reina? Opa, simples ou composto? Qual que é a regra mesmo? Sujeito composto? Verbo no plural. Mas o sujeito está antes, né? Então, peraí. Sujeito composto. Sujeito composto. O que eu tenho que fazer? A impunidade e a violência? Reinam. Por que, Álvaro? Sujeito composto, verbo no plural. Certo, galera? Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. É nóis? Estão comigo? É nóis. Sujeito composto, verbo no plural. Mas, ó, é o sujeito composto antes do verbo, hein? Tá? Sujeito composto, porque tem o sujeito composto após o verbo. Ah, peraí. Sujeito composto, verbo no plural. Beleza. E quando o sujeito composto estiver após o verbo? Duas possibilidades. Presta atenção, duas possibilidades. Qual que é a primeira? Verbo no plural, claro. Ó, verbo no plural. Mesma coisa. Sujeito composto depois, verbo no plural, não mudou nada. Mas aí tem uma dupla possibilidade. Mas só vai haver essa possibilidade se o sujeito composto estiver após o verbo. O verbo está aqui, o sujeito composto está lá, hein, galera? Verbo no plural, mesma coisa. Ou o verbo pode concordar. O verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. Então chega aí, galera. Só vai haver dupla possibilidade de concordância verbal com o verbo, com o sujeito composto após o verbo. Então as duas vão estar certas, cuidado. Espera aí, Álvaro, sujeito composto após o verbo no plural, mesma coisa. Ou, se você preferir, o verbo pode concordar também com o núcleo mais próximo dele. Vamos inverter, certo, galera? Vamos inverter isso aqui. Ó, se liga, vamos inverter isso aqui. Ó, eu falo assim, ó. Aí quem vai me dizer são vocês, ó. Que o lixo, ó, fosse jogado em aterros. Eles adoram essa bobeira, eles adoram zoar a tua vida, certo? Então, ó, que o lixo fosse jogado em aterros, o uso e a destinação correta. Agora quem vai me dizer são vocês, falou, galera? Evitaria ou evitariam? Evitaria. Não é verbo evitar? Aí você vai fazer a mesma coisa. Alguma coisa nessa frase evitaria que o lixo fosse jogado em aterros. O que nessa frase evitaria que o lixo fosse jogado em aterros? Não mudou nada, certo? Continua sendo sujeito, sim ou não? Simples ou composto? Composto. Peraí, o que eu sei de sujeito composto mesmo? Sujeito composto, verbo no plural. Fechou? Mesma coisa, não é? Beleza, vou por aqui, ó. Evitaria. Beleza, dá para entender. Ó. Evitariam. Ó. Então, ó. Evitariam que o lixo fosse jogado em aterros. O uso e a destinação correta. Sujeito composto, verbo no plural. Tá, beleza, ó. Ah, sujeito composto, verbo no plural. Mesma coisa. Mas qual que é a outra possibilidade? Porque tem outra possibilidade. As duas vão estar certas. O verbo pode concordar com o núcleo. Qual que é o núcleo mais próximo do verbo aqui?
uso. Então vamos lá, gente. Sujeito composto depois do verbo no plural, ou o verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então qual que é a outra possibilidade ali? Evitaria. Então vem cá. Evitaria. Ou seja, gente, só há dupla possibilidade de concordância se o sujeito composto estiver depois do verbo. Certo, gente? Então, e dá na mesma. Perceberam, galera? Mas vamos lá. Sujeito composto antes do verbo. É só uma possibilidade. Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Só tem uma possibilidade. Sujeito composto, verbo no plural, hein? Só vai haver dupla possibilidade se o sujeito composto estiver após o verbo. Então, o sujeito composto após o verbo no plural, mesma bosta, certo? Não mudou nada. Ou o verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Beleza, galera? Isso é regra geral. É nóis? Então, nós vimos regra geral de sujeito simples. Regra geral de sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples, os verbos concordam com o núcleo do sujeito. Sujeito simples. Sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sujeito simples. Sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. Acabou. Sujeito composto, verbo no plural. Só. Sujeito composto, verbo no plural. Agora, se o sujeito composto estiver após o verbo, dupla possibilidade. Qual que são as duas? Sujeito composto, verbo no plural, mesma coisa. Ou o verbo pode concordar apenas com o núcleo? Duas possibilidades. Legal, né? Beleza? Isso é regra geral. Agora nós vamos para Special Rules. Certo? Tudo regrinha aleatória. Então a primeira regra geral é a seguinte: se a tua prova lá tem quatro alternativas, três alternativas é regra geral. Certo? 3 alternativas é regra geral. Aí vai ter uma outra de regra diferente. Certo? Ah, e se eu fizer uma prova com 5 alternativas? Se eu fizer uma prova com 5 alternativas, 4 alternativas é regra geral. Regra geral vocês entendem, o negócio é entender na frase. Regra geral é mais fácil de entender, mas é mais difícil você observar. Agora, as regras especiais, casos especiais, você vai lembrar na hora. Vamos fazer caso especial agora, galera? Pau no gato? Vamos lá, chega aí. Vou ter que apagar. Pode apagar? Pode apagar, galera. Vamos lá, hein? O que eu puser agora são regras especiais. Casos especiais de concordância verbal. Certo? Vamos lá. Casos especiais de concordância verbal. E uma delas é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Chega aí, galera. Você vai por aqui, ó. Ó, o verbo. Vai vendo, hein, pessoal? O verbo e a palavra. O verbo e a palavra ser. Nossa, mano. Isso aqui não é que pode cair. Isso aí vai cair mesmo. Certo? Não tem essa, mano. O verbo e a palavrinha ser. Vamos trabalhar com isso agora, hein? Em concordância, tá? Concordância. O verbo e a palavrinha ser. Isso aí já é não é regra geral, hein, galera? Vamos lá, hein? Não é regra geral isso aí. Então, ó, e para concordância eu tenho que saber o seguinte. Vamos lá, chega aí. O que eu tenho que ver aqui? O verbo e a palavra ser. Se liga, galera. Vem cá. O verbo e a palavra ser é o seguinte. E aí você tem que saber esse nome. Esse aqui você tem que comer com farinha, hein, galera? Isso aqui tem que entrar no sangue mesmo, hein? Porque a palavrinha ser, ó, das duas uma. Olha para mim, galera. Ou vai ser um pronome apassivador. Apassivador. Ó, pronome apassivador. Ou ele vai ser um índice de indeterminação. Indeterminação. Ou índice de determinação do sujeito. Lógico que esse C pode ser outras várias coisas. Mas para
Concordância, galera. Concordância verbal. Eu tenho que saber se a palavrinha ser é uma partícula passivadora, a voz passiva, ou se é um índice de determinação sujeito. Olha aqui. Como é que eu vou saber, Álvaro? Olha que fácil, galera. Para ser pronome passivador, tem que ser um verbo transitivo direto. Acabou. VTD. Certo? Vai vendo. VTD. VTD. Ah, Álvaro, e se não for um verbo transitivo direto? E se for um verbo transitivo indireto? Gente, se for transitivo indireto, é índice de determinação do sujeito. Ah, e se for verbo intransitivo, Álvaro? Se for verbo intransitivo, é índice de determinação do sujeito. Ah, e se for verbo de ligação? Se for verbo de ligação, é índice de determinação do sujeito. Para ser pronome passivador, para ser voz passiva, só pode ser transitivo direto. Porque só o verbo transitivo direto é que pode ir para voz passiva. Ah, sabia, galera? Só VTD é que pode ir para voz passiva. O que é verbo transitivo indireto? Vocês estão ligados? É aquele que só funciona com uma preposição. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa. Quem opta, opta por alguma coisa. Verbo intransitivo, não tem objeto. Quem vive, vive. Quem morre, morre. Quem trabalha, trabalha. Verbo de ligação, verbo ser, verbo estar, verbo ficar. Tá. E verbo transitivo direto é o único que vai para a voz passiva. Tá. E daí? E daí? E daí? Chega aí, galera. Se for um pronome passivador, essa aí vocês vão errar mesmo, não se erra. Você não vai errar isso nunca, certo? Se for um pronome passivador, verbo transitivo direto, olha o que você vai pôr aqui, ó. O verbo concorda. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mesma coisa. Com o núcleo do sujeito, ou seja, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. E aí, se liga. Se for índice de indeterminação do sujeito, galera, isso aqui, ó, isso aqui você vai comer com farinha, você não vai errar isso nunca. Você vai por aqui, ó. O verbo nunca vai para o plural. Vai para o plural. É só no singular. Vai vendo, galera. Quem vai me dizer isso são vocês. Quer ver? Quem vai me dizer isso são vocês. Vamos usar a palavrinha C aqui? Ó, a palavrinha C aqui, galera. Ó, chega aí. Vem comigo. Eu vou escrever aqui, ó. Ó. Ouvia-se o sino da igreja. Olha essa frase, galera. Ouvia-se o sino da igreja. Plá, plá, plá. Olha a palavrinha C aí, gente. Eu vou pôr outra aqui. Precisa-se de funcionários. Olha a palavrinha aqui, a palavrinha aqui, gente. Funcionários. Me ajuda aí. Vamos começar por aí. O que eu estou vendo aqui? Palavrinha C. Palavrinha C. O que vai me dizer se é partícula passivadora ou se é índice de determinação do sujeito é o verbo. Se eu não souber a transitividade do verbo, eu não vou saber essa regra. Ali, galera, ouvia-se o sino da igreja. O verbo é ouvir, né? Quem ouve, ouve algo. Quem ouve, ouve algo. Opa, VTD. Certo, galera? Gente, é simples. Se isso aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é uma voz passiva. Vai vendo? Isso aqui é uma voz passiva, hein? Então, quer dizer, quando você fala ouvia-se o sino da igreja, é a mesma coisa que você falar o quê? O sino da igreja era ouvido. Isso é voz passiva. Ouvia-se o sino da igreja. Verbo transitivo direto, partícula passivadora. Então, peraí. Por que está no singular? Porque o verbo concorda com o núcleo sujeito. Vai vendo, hein, galera? Tá vendo? Ouvia-se o sino da igreja. Voz passiva. Mas por que é voz passiva mesmo? Porque é só com verbo transitivo direto. Estão comigo, galera? Precisa-se de funcionários. Partícula passivadora, será? Quem vai me dizer? O verbo. Qual que é o verbo? Nessa frase, quem precisa, precisa
de alguma coisa. Olha o de aqui, gente, tá vendo? Então quer dizer que esse verbo é transitivo? Indireto. Porque quem precisa de. Como é que vai chamar esse C, galera? Índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Ó, quando é índice de determinação do sujeito, gente, vem cá. Quando é índice de determinação do sujeito, qual que é a regra? Tá vendo? Isso aqui você nunca me coloque no plural. Não pode ser precisam-se. Não. Porque o verbo transitivo indireto, esse é índice de determinação do sujeito. Estão comigo? Peraí. E esse aqui, então? Esse aqui é a partícula passivadora. Por que o verbo está no singular, né? Porque o verbo concorda com o núcleo sujeito. Então, peraí. E se eu fizer isso aqui, então? Se eu fizer essa frase, galera. Ouvia-se os sinos da igreja. Ouvia-se os sinos da igreja. Essa frase, galera, bate o olho aí. Você tem que olhar o verbo. Qual que é o verbo? E quem ouve, ouve alguma coisa. Esse verbo não é transitivo direto? Então quer dizer que se esse verbo é transitivo direto, quer dizer que isso aqui é uma partícula passivadora, é uma voz passiva. Quando você fala ouvia-se os sinos da igreja, não é a mesma coisa falar os sinos da igreja eram ouvidos? O verbo concorda com o... Tá certo essa frase, galera? O verbo concorda com o núcleo sujeito. Os sinos eram ouvidos, voz passiva. Plural, plural. Singular, singular. Certo, gente? Mas isso é só quando for o quê? Pronome apassivador. Estão comigo? Isso aqui, mano, pode ir para o plural? Nunca. Por que nunca? Porque o verbo nunca vai plural. E essa aqui, galera, vem cá. Se eu puser isso aqui, ó. Trabalha-se. Ó, trabalha-se. Trabalha-se muito. Ó, trabalha-se muito naquela firma. Me ajuda aí, galera. Olha o C aí, gente. Fala bem a C. Peraí. Será que é pronome apassivador ou índice de determinação do sujeito? Qual que é o verbo? Quem trabalha, trabalha. Verbo intransitivo. Então quer dizer que isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Esse verbo nunca vai para o plural, hein, galera? Índice de determinação do sujeito. Esse verbo nunca vai para o plural, hein? Nunca vai para o plural. Nunca. Tá. E essa aqui, galera? Me fala se está certo ou se está errado isso aqui, falou? Vem cá, ó. Construiu-se novos edifícios. Ó. Construiu-se novos edifícios. Olha o C lá, mano. Qual que é o verbo? Quem constrói, constrói. Quem constrói, constrói algo. O verbo construir é o quê? Verbo transitivo direto? Então esse C vai chamar o quê, galera? Então é voz passiva. Tá vendo? É voz passiva. E quando é voz passiva? O verbo concorda com o núcleo sujeito. Qual que é o núcleo sujeito aqui, galera? Edifícios. Então veja. Edifícios são construídos, tá certo? O verbo tem que estar no plural. Perceberam, galera? Então aqui tem que ser o quê? Construíram-se. Ó. Construíram-se novos edifícios. Galera, singular, singular. Plural, plural. Certo, galera? Mas isso só vai acontecer quando for o quê? Pronome apassivador, voz passiva. Estão comigo? Agora essa aqui. Se eu puser essa aqui, ó. Acreditou-se. Já bate o olho aqui, ó. Em falsas promessas. Acreditou-se em falsas promessas. Olha o C aqui. Pronome apassivador ou índice de determinação do sujeito? Como é que eu vou saber o verbo? Qual que é o verbo, gente? Quem acredita, acredita. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Sim ou não?
E aí, o que tem que fazer, galera? O verbo nunca vai para plural. Certo, galera? Como é que chama esse C? Índice de indeterminação do sujeito. Estão comigo? E é isso aí, galera. Então é o seguinte. Então o que vocês viram aqui, ó, palavrinha C. Mais uma regrinha. Chega aí. Vocês vão estudar nessa ordem, tá, galera? Nessa ordem, tá? Pegar mais uma regrinha aqui, fácil pra caramba. Ó, deixa eu pegar uma regra bem fácil aqui pra vocês, ó. Você vai por aí, galera. Porcentagem no sujeito. Porcentagem no sujeito. Porcentagem no sujeito. Porcentagem no sujeito, ó. Porcentagem no sujeito. Duas possibilidades. Vai vendo, hein? Duas. Qual que é a primeira? Ah, vou por aqui, ó. Quando é porcentagem no sujeito, você vai por assim, ó. Ó. O verbo concorda com, aí vem cá, ó. O verbo concorda com o número, vai vendo, hein, galera? O verbo concorda com o número, ou com o substantivo. Como é que é? Ó. Vamos ver isso aqui agora. Ó. Se liga, galera. O verbo concorda com o número ou dupla possibilidade. Vai vendo. Olha essa frase, galera. 10% da população, quem vai me dizer são vocês, tá? 10% da população de insônia, vai. Insônia. Sofre ou sofrem? Sofre ou sofrem? Sofre ou sofrem? Sofre ou sofrem? O que você falar vai estar certo, certo? Mas se você fosse escrever isso, vai, o que soa melhor para você? Sofre? Sofre? Não, se eu puser sofre, tá certo. Você acha melhor pôr sofre? Tá certo. Por quê? Porque concorda com o quê, galera? Com o substantivo. Ó, certo? Só que qual que é o número? Qual que é o número, gente? 10. 10 é plural, tá vendo? Como 10 é plural, pode ser também o quê? Sofrem. Por que é, ó, ou concorda com o número, e aí para ser plural tem que ser o quê? 2, 3, 4. Só um vai ser singular, né? Tá vendo? Então assim, o número 10 é plural. Então, ó, 10% sofrem de insônia. População sofre ou concorda. Isso é quando for o quê, galera? Porcentagem no sujeito, hein? Certo, gente? Ah, peraí, vou fazer isso aqui então. E essa aqui, ó. Quem vai me dizer são vocês de novo. 1% dos eleitores. Ó. Nulo. Votou ou votaram? Votou ou votaram? Votou ou votaram? O que você vai lá vai estar certo. Né? Os dois, né? Mas o que você escreveria? Não, o que você acha melhor, mas o que você está escrevendo lá, uma redação? Né? O que você prefere escrever? Votaram? Beleza, tá certo, votaram. Né? Mas por que votaram, galera? Me ajuda aí? Substantivo, tá vendo? Ó, votaram. Eleitores votaram, tá certo. Só que qual que é o número? 1. Tá vendo? Então você pode falar que 1% dos eleitores também votou. Tá vendo? Tá claro isso que eu tô falando pra vocês, galera? Isso é quando for porcentagem no sujeito. Ou o verbo concorda com o substantivo, ou concorda com o número. Ah, e para ser tudo plural, Álvaro, se eu pusesse 3% dos eleitores, é tudo plural, né, gente? Então, o que eu queria que vocês entendessem era isso, ó. Número, galera. Ou concorda com o número, certo? 1% votou, 1. 10% sofrem, 10. Ou concorda com o substantivo. A população sofre, porque a população está no singular. Eleitores votaram porque está no plural. Tá claro isso, galera?
Tranquilo? É nóis. É nóis. A mesma, não é mesma, tá? Mas olha o que eu vou pôr aqui para vocês, ó. Essa regrinha aqui, ó. Você vai pôr aqui, ó. Maioria. Vai vendo, pessoal. Maioria. Parte. Metade. Essas 3 palavrinhas no sujeito. Maioria, parte, metade. Mesma coisa, dupla possibilidade. Tá vendo, hein? Ó, vem cá, gente. Maioria, ó, maioria é uma palavrinha singular feminina. Certo? Parte, singular feminina. A parte, uma parte. Metade, feminina singular, uma parte. A metade, a maioria. No sujeito. Certo? Ó que lindo. Vai ser a mesma coisa. Ó o que eu vou escrever aqui, galera. Ó. A maioria. Olha a maioria aqui, gente. A maioria dos funcionários. A maioria dos funcionários. Ó. A proposta. A proposta. Se você fosse escrever, galera, você ia escrever concordou ou concordaram? Concordou ou concordaram? O que vocês acham, galera? Concordou ou concordaram? O que você acha, vai? O que você falar vai estar certo, pode ficar sossegado. Mas o que você acha que soa melhor? Fala aí, pô. Concordaram? Você prefere concordaram? Pode ser, pode ser. Vai vendo, hein? Pode ser. A maioria dos funcionários, vou por aqui, ó. Concordaram. Beleza. Mas também pode ser concordou. Vai vendo, hein? Também pode ser concordou? Também pode ser concordou. Vamos entender essa parada aqui? A palavra não é, aqui não é maioria? Então, quando tiver essas 3 palavrinhas no sujeito, dupla possibilidade. Ou o verbo concorda com essa palavra, a maioria dos funcionários concordou, porque a maioria concordou. Ou você também pode concordar, o verbo pode concordar com o substantivo. Então, ó, funcionários concordaram. As duas estão certas. Estão comigo, gente? Então você vai ver uma dessa, tá? Então, ó, geralmente tem uma dessa lá, de qualquer jeito vai estar certo. Certo? Tá lá, A, B, C, D, ou A, B, C, D e E. Aí tiver uma dessa, vai estar certo do mesmo jeito. É ela. Porque pode ver, ó, maioria dos funcionários, de novo, hein, galera? Ah, Álvaro, se fosse grande parte dos funcionários, tá vendo? Uma parte dos funcionários, mesma coisa, tá vendo? Uma parte concordou, funcionários concordaram. Ou seja, ou concorda com essa palavrinha aqui, maioria, parte, metade, ou concorda com o substantivo. Tá comigo? Então vamos fazer outro, Vou pegar aqui, ó, essa aqui, ó. Ó, grande parte dos casais. E aí entra essa, ó, grande parte dos casais mais de um filho. Tem ou tem? Tem ou tem? Mas vocês estão sabendo que tem, eu estou falando, né? Quando eu falo tem ou tem? Tem ou tem? Certo? Vocês estão ligados que o tem com acento circunflexo é plural, né? Se fosse escrever tem, você colocaria acento circunflexo ou não? O que você falar vai estar certo, de novo. Por quê? Vai, tem com acento ou tem sem acento? Vai, que você escrever aí. Com acento? Tá certo. Tem com acento. Vamos lá. Por que tem com acento? Casais, tá vendo? Certo, galera? Plural. Mas também pode concordar com o que, galera? Com qual palavrinha pode concordar, gente? Parte. Certo, pessoal? Então, grande parte dos casais tem. Facinho? Facinho, galera? Então veja, ó. Maioria, se liga, maioria dos funcionários. Maioria concordou, concorda com a palavra maioria, parte ou metade, mas também pode concordar com o substantivo. Certo, gente? Estão comigo? É nóis. Boa, boa, boa. Você vê, regrinhas aleatórias, né? Tá vendo? Regrinhas aleatórias. Tudo regrinha aleatória.
E aí, eu vou falar, tenho que falar, aquela regra dos verbos impessoais de novo. Vocês já devem ter visto, mas eu vou pôr de novo, porque cai sempre, né, galera? Então, nós vamos com regras. Então, você vê, tudo regra especial, né? Falou? Agora nós vamos falar de verbos impessoais. De novo, ó, de novo, regras impessoais. Porque isso aí você não vai errar mesmo. Falou? Só que nós vamos. Eu vou dar uma engrossada nos exemplos. Só que eu vou ter que apagar aqui. Tudo bem aqui, galera? A regrinha da palavrinha ser? Beleza. Aí, ó. Essa parte eu não vou apagar, não. Pode ficar sossegado. O que eu vou pôr aqui é a regra dos verbos impessoais. Beleza? Vamos lá. Verbos impessoais. Chega aí. Os verbos impessoais que vão cair na sua prova são esses. Vamos lá. Verbos, você já sabe até quais são? Verbos impessoais. Você já sabe, se são verbos impessoais, quer dizer o seguinte: quer dizer que o sujeito é inexistente. Sujeito inexistente. Então, peraí, para ser verbo impessoal quer dizer que a oração não tem sujeito. Verbo impessoal, a oração não tem sujeito. E aí você pensa comigo, se é oração sem sujeito, o verbo não tem que concordar com nada. Certo? Peraí, geralmente o verbo tem que concordar com o núcleo sujeito. Quando é sujeito composto é verbo no plural. Ah, regra especial, você pode ver, tem a ver com o sujeito. Quando é verbo impessoal? Sujeito inexistente. Não tem sujeito. Mas tem que estar claro isso para vocês, que são esses dois verbos que vão cair para você. Você não tem como errar essa parada. Ó, você já sabe quais são os verbos, Álvaro? Quais são os verbos impessoais? Verbo haver, óbvio, né? Você já está ligado. Mas não é qualquer verbo haver. Vem cá, gente. É o verbo haver quando significa existir, ó, ou acontecer. Galera, não é o verbo existir ou acontecer, hein? É o verbo haver quando significa existir ou acontecer. Ou o verbo haver indicando tempo. Indicando tempo. Ó. Eu vou um pouquinho mais além agora, tá? É aquela bobeirinha que você já sabe. E aí você tem o verbo fazer. Vai lá, hein? Verbo fazer. E o verbo fazer indicando tempo só. Vem cá. Indicando tempo. Vamos lá, se liga. Ó. O trivial, arroz com feijão. Coisa que vocês já devem saber. Ó. Você já sabe. Essa aqui, galera, ó. Essa aqui, ó. Houve várias reclamações. Houve várias reclamações durante a reunião. O que houve nessa frase? Várias reclamações, certo? Mas, ó, nada a ver com concordância mais já tendo. A hora que eu vejo o verbo haver, vocês estão vendo que aquele verbo haver não pode, houveram, não existe houveram, né? Vocês estão ligados, né, galera? Esse verbo não pode ter plural, né? Houve uma reclamação, houve duas, houve três, houve quatro, houve várias reclamações. Vamos entender por que esse verbo não é plural? Porque não tem sujeito. Dá uma olhada. Ah, é verbo haver no sentido de acontecer, sei lá, no verbo de existir. Ó, já tendo a ver. O verbo haver, então, sujeito, não tem, oração sem sujeito. O verbo haver é um verbo transitivo direto, ele é verbo transitivo direto, e como todo bom verbo transitivo direto, tem que ter um objeto direto. Então, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Ó, esse verbo não pode ir para o plural, por quê? Porque o verbo não concorda com o objeto. Perceberam, galera? E o verbo haver, no sentido de existir, de acontecer, é transitivo direto. Não tem sujeito. Verbo transitivo direto, objeto direto.
Perceberam, galera? Tá. O verbo fazer é a mesma coisa. Mas vamos lá, chega aí. Ó, o verbo fazer é a mesma coisa, ó. Faz, vem cá, pessoal. Faz 3 dias que não chove. Aqui não importa, ó. Aí tá vendo, ó, verbo fazer, se liga, galera. Mas é o verbo fazer indicando o quê? Tempo. Se liga, galera, ó. Faz um dia, faz 2 horas, faz meia hora, faz 30 minutos, faz meses, faz anos, faz milênios. É o verbo fazer indicando tempo. Oração sem sujeito também. Sujeito, não tem. Oração sem sujeito. O vazio, quando corta para esse lado mesmo, pô? Vocês manjam de matemática? Vai, e aí? O vazio é assim mesmo? Ou é para cá? Você faz pro outro lado? Eu não sei. Não, fala aí pra mim, caralho. É assim mesmo? Ou é assim, ó? Deixa eu ver. Eu sempre tive esse problema, assim, ó. Não sei. Mas estão ligados que não tem, né? Tá. Nada a ver. Mas vamos lá. Eu não sei a tabuada do 3, galera. Não adianta. Eu sou ruim pra caramba. Não vai fazer indicando tempo? Qual que é o sujeito? Não tem. Certo, pessoal? Não tem. Mas o verbo é transitivo direto. Todo bom verbo transitivo direto precisa do quê? Objeto direto. Então, esse 3 dias é objeto direto. O verbo não concorda com o objeto, gente. Vocês perceberam? Isso aí você já sabia. Certo, galera? Ou não? Vocês já estão ligados isso aí? Agora vem cá, chega aí. Não é só o verbo haver. Tá? Então, eu vou por aqui. Houve. Então, eu vou por aqui, ó. Houve. Aqui, ó. Haverá. Tá vendo? Não é haverão. Porque você sabe que o verbo haver não tem plural. Certo, gente? Se liga nessa. Olha o que eu vou por aqui, ó. Eu já sei, Álvaro, entendi. Eu vou por aqui, ó. Vou por aqui, galera, ó. Por aqui. Há 3 anos que ele não... Ó, há 3 anos que ele não estudava. Vai vendo, galera. Qual que é a dificuldade, né? Qual que é o verbo? Não é haver aí, galera? Não é haver indicando tempo? Beleza, né? Não é isso? Há 2 horas, há 3, não é isso? Nada a ver com a concordância aqui, tá? Eu queria que vocês entendessem essa frase tá errada. Não tem nada a ver com a concordância. Aqui, ó, tá vendo que ele não estudava? Ava. Porque se fosse assim, ó, há 3 anos que ele não estuda, beleza? Tá vendo? Há 3 anos que ele não estuda. Agora aqui, ó, há 3 anos que ele não estudava. Você lembra desse tempo verbal? Ava, falava, jogava, brincava, estudava? Pretérito imperfeito, certo? Então, quando esse verbo está no pretérito imperfeito, você vai pôr o verbo haver no pretérito imperfeito também. Ó. Havia 3 anos que ele não estudava. Não é concordância, tá? Mas isso cai na tua prova. Perceberam agora? Então, assim, há 3 anos que não chove. Há 3 anos que não estudo. Há 3 anos que faço a mesma coisa. Agora, quando há 3 anos que eu fazia imperfeito, tem que ser imperfeito. Certo, galera? Então vai ser a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Chega aí, galera. Eu ponho assim, ó. Vou por aqui, ó. Ó. Faz muitos anos que ele... Ó, se liga. Faz muitos anos que ele não trabalhava. Dá pra entender, certo, galera? Ela vai fazer indicando tempo, né? Não é isso? Agora você já tá ligado. Ele não trabalhava. É faz? Teria que ser o quê, galera? Fazia. Não é concordância isso que eu tô falando pra vocês, tá, gente? Ó. Fazia muitos anos que ele não trabalhava. Certo, galera? Tá entendendo o que eu tô falando? Tá tranquilo, galera? Não tem nada a ver. Não é concordância isso aí. É tempo verbal, né? Mas continua sendo, ó. Verbo fazer, ó, indicando o tempo, né? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, já sabe disso.
E aí nós vamos... O verbo fazer e o verbo haver não tem. Só que você vai ficar esperto aqui, ó. Chega aí, galera. Dá uma olhada. O verbinho que acompanha o haver e o que acompanha o fazer também não vai plural. Dá uma olhada, hein, galera. Então, vou por aqui, ó. Vai haver... Ó, é o verbo haver, certo, galera? Você tem que se ligar que o verbinho auxiliar também não pode ir para o plural, hein? Nunca, tá? O verbinho auxiliar também. Deve haver, pode haver. Então, por assim, ó. Vai haver 30 pessoas na sala. Ó. Você já sabe, o verbo haver não tem plural. O verbinho auxiliar também não, hein? Ó, gente, chega aí, ó. O auxiliar do haver também não, hein? Ó, não existe vão haver, hein? Não existe devem haver. O auxiliar do haver também não pode ter plural, hein? Estão comigo, galera? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, ó, vem cá. Vai fazer. Chega aí, galera, ó. Vai fazer alguns anos. O verbinho que acompanha fazer também não vai plural, hein? Então, por aqui, ó. Vai fazer, sei lá, vai fazer 3 horas. 3 horas. Vai fazer 3 horas que estamos aqui. Não é só o verbo fazer, hein? O verbinho que acompanha fazer também não. Certo, galera? Ou seja, a locução verbal, é locução verbal, né? Verbo auxiliar, verbo principal. Também não vai plural, hein? Então, quer dizer, o verbo haver, no sentido de existir ou de acontecer, nunca vai plural. Certo? O verbo haver indicando tempo, também não. E o auxiliar também não. Certo, gente? Cuidado, fica esperto no auxiliar dele. Tá? Então, quer dizer que o auxiliar também, pessoal, oração sem sujeito, mesma coisa. Verbo transitivo direto, ó, vem cá, gente. Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Oração sem sujeito, hein? Verbo transitivo direto, objeto direto. Oração sem sujeito, hein? Verbo transitivo direto, objeto direto. Oração sem sujeito. Legal, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Ah, então você fala assim, então quer dizer que o verbo haver nunca tem plural? Não foi isso que eu disse. Vamos lá, vamos um pouquinho mais, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado com o verbo haver, hein? Se liga aí. O verbo haver. Ó, olha essas bobeiras aqui, ó. Isso aqui é cara da provinha. Se liga. Olha essa frase, galera. Fique esperto nessa, tá? Essa aqui, ó. Há de haver, vou pegar aqui, ó. Há de haver muitas, ó, promessas. Olha essa frase, galera. Há de haver muitas promessas. Há de haver muitas promessas hoje. Escrevi qualquer besteira aqui, ó. É uma locução verbal com o verbo haver, hein? Você tem que ficar esperto nisso aqui, ó. O verbo haver é o principal aqui, hein, galera? Tá vendo? Isso aqui, ó. Há de haver. Agora vem cá, presta atenção nessa. Se eu colocar aqui, ó. Aqui você tem que pôr, ó. Hão de existir. Isso aqui, ó. Hão de existir muitas promessas hoje. Mas você falou que o verbo haver não tem plural. É a locução que o verbo existir, hein? E o verbo existir tem plural, hein, galera? É nóis? Então é isso. Por hoje tá legal? Certo, galera? Isso aí vai cair para você domingão. Certo, pessoal? Então, ó, domingão, 24 questões de concordância verbal que cai na tua prova. Valeu, galera. Abraço. Atenção, sorte. Álvaro, os alunos agradecem a sua aula. Hip, hip, hurra!